Meus amados, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos os irmãos. É um prazer imenso, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez de volta para esse nosso encontro que sempre é muito proveitoso, sempre é muito edificante, retornando de um processo de retiro espiritual, onde Deus nos abençoou imensamente. Mas a jornada prossegue e tantas outras bênçãos também estão colocadas pelo Espírito Santo diante de nós. Prova disso é que temos hoje, uma vez mais, um tema de extrema relevância, só que hoje com um tom de dramaticidade, de delicadeza profundo, o que requer de fato uma avaliação muito séria da nossa parte, muito centrada, muito serena, muito sensata e, sobretudo, muito bíblica. O cristão e o porte de armas. Será que um pastor, será que um crente comum, a título de defesa pessoal, de preservação da integridade da sua família, ele pode portar uma arma em casa? Meus amados, a minha fala acerca desse tema tão delicado não tem o objetivo de fazer apologia ao uso de armas, mas de refletirmos sobre o direito de cada cidadão de ter a sua legítima defesa. Eu quero deixar bem claro a todos os meus amados irmãos em Cristo que, como pastor, jamais defenderei o andar armado pelas ruas. Até porque, se você não é alguém autorizado pelas leis do nosso país para tal, estará totalmente errado. A nossa segurança está em Deus. Porém, eu faço apenas uma pergunta. Se trancamos as portas de casa, se colocamos alarmes nas portas, principalmente em comércios, eu acredito que eu tenho muitos irmãos comerciantes me ouvindo agora, se soltamos cachorros nos quintais e colocamos grades nas janelas, então por que é proibido o cristão ter uma arma legalmente em sua residência? Os amados enxergam alguma diferença entre ambos? Para se comprar uma arma, é feito um cadastro da pessoa com o número de registro. Ninguém chega numa loja e compra armas como quem compra 1 quilo de batatas no supermercado. A arma é registrada no nome do comprador e o exame de balística, que é feito na bala após o tiro, ele identifica a arma que efetuou o disparo. Logo, irmãos, bandido não compra arma em loja. É o cidadão comum que compra na loja para sua legítima defesa. As armas do crime são comercializadas ilegalmente. O grande problema da violência e crimes com armas de fogo não é o comércio legal das armas, e sim o comércio ilegal. Uma faca também é uma arma branca, se o seu intuito for o de tirar a vida de alguém. Muito antes de existir qualquer tipo de arma, Caim matou Abel e foi o primeiro homicídio sobre a face da terra. Portanto, eu quero iniciar deixando uma frase que tem um significado muito profundo. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Um dos discípulos de Jesus, Simão Pedro, carregava sua espada na cintura. Jesus nunca o mandou retirar ou jogar fora. Apenas o reprovou quando ele fez um mau uso, arrancando a orelha do soldado Malco quando este foi prender o mestre. O Senhor explica a Pedro que aquilo já estava previsto acontecer e que ele não poderia impedir a profecia do seu cumprimento. Este foi o único momento em que Jesus reprovou o uso da espada por Pedro. Por que o Senhor nunca falou nada com ele antes? Seria natural que, andando ele o tempo todo ao lado do Senhor Jesus, logo viesse a advertência: Pedro, o que você faz com essa espada? Joga isso fora. Você é meu discípulo. Mas ao invés disso, irmãos, o Senhor apenas disse: Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Isso está em João capítulo 18, versos de 10 a 11. Veja bem, ele não mandou Pedro jogar a espada fora. Ele apenas disse para Pedro aguardar de volta na bainha, porque ele tinha que beber daquele cálice. E para Pedro ter a precisão para arrancar a orelha de um soldado,
Há aqui duas coisas a se reparar. Além da espada estar muito bem afiada, Pedro com certeza treinava constantemente. Então o que percebemos é que aquela arma, a espada, parecia impor respeito em outras ocasiões. Quantos cristãos, no objetivo de impor algum respeito, selam amizades com autoridades policiais e fazem questão de deixar explícito publicamente, afirmando que são amigos de fulano e de Beltrano? O único propósito disso, meus irmãos, é a intimidação. Com isso, deixam subentendido que, se eles não fizerem alguma coisa, seus amigos podem até tomar as dores em nome da tal amizade. Ou seja, fazem o pior, porque ao invés dos seus problemas estarem nas mãos do Senhor, como tanto aconselham, estão nas mãos de pessoas mundanas, que não têm nenhuma ligação com a obra de Deus. Eu sou contra isso. Eu sou o menor dentre os meus irmãos, mas ainda que eu fosse célebre, jamais me cercaria de amigos poderosos ou mesmo guarda-costas, como publicamente fazem alguns pastores celebridades, e sem contar com nenhuma reprovação pública da maioria. Eu vejo isto como algo bem pior do que portar uma arma legalmente. A preocupação do ser humano em andar segundo as regras da sua religião muitas vezes lhe rouba uma fé mais sincera, mais verdadeira. Na grande maioria das vezes, as pessoas mudam de hábitos não porque realmente elas desejaram, mas porque alguém da igreja assim o aconselhou. Há conselhos que são bons, quando na incerteza e insegurança alguém procura dialogar com quem tem mais experiência na jornada cristã e assim toma uma decisão mais sensata, quando testifica também em seu coração. Mas quando estes conselhos se transformam em imposições, em censuras, em proibições, que são empurrados goela abaixo, sem o direito a questionamentos, cria-se então, irmãos, o fanatismo religioso, demagogias, hipocrisias, onde se coa um mosquito e se engole um camelo. Para resumir, muitos não têm mesmo uma arma em casa, mas os seus lábios são um túmulo aberto. A língua de muitos é pior do que uma arma de fogo. Suas palavras são piores que o disparo de um revólver e matam muito mais até. Muitos alegam que ter uma arma em casa é um perigo. Isso porque já ocorreram inúmeros casos de jovens que acharam a arma do pai em alguma gaveta e realizaram peripécias, como levar para a escola, e muitas situações chegaram a ter consequências trágicas. Mas na prática, ter uma arma em casa exige que se tome os mesmos cuidados para não cair em mãos erradas ou de crianças, do mesmo modo quanto a produtos químicos alertados nos comerciais na TV, os quais registram índices oficiais de acidentes domésticos que resultam em óbito muito maiores do que no caso da presença de armas de fogo em casa. Não podemos atribuir a irresponsabilidade de alguns ao fato de não poder ter uma arma em casa. Ou então, será pecado também comprar cloro, ácidos, pesticidas, inseticidas e outros produtos químicos de limpeza que fiquem ao alcance das crianças e que podem gerar um fim trágico. Inegavelmente, meus irmãos, o maior problema do Senhor Jesus sobre a terra foi justamente ter de lidar com os religiosos que, ao invés de se preocuparem com o amor ao próximo, em ajudar o semelhante, apregoavam por conveniência os dogmas que lhes interessavam. A Bíblia ela foi escrita muito antes de existirem as armas de fogo e os homicídios já aconteciam. O que muda uma pessoa, o que a transforma numa nova criatura, não é o fato de se ter ou não um objeto, uma arma, uma faca, uma espada, uma pedra, mas no que está posto o seu coração. Não são fatores externos que transformam a pessoa em mais ou menos correta do que outra. Hoje foi falado muito aqui no grupo que uma arma pode fazer com que os instintos mais maléficos de um homem possam aflorar e questões que ele solucionaria talvez até mesmo através da violência física, ele prefere fazê-lo através do disparo de uma arma de fogo. Ora, amados, o nosso tema, eu até reconheço que isto é uma realidade, mas o nosso tema, ele sugere a posse de uma arma de fogo para fins de defesa apenas no contexto da vida do cristão. Se um cristão não possui o fruto do Espírito Santo que lhe possibilite o domínio próprio diante de uma situação
de estresse emocional, como essa ou como qualquer outra a qual ele seja submetido, então, evidentemente, ele terá que fugir, correr ou evitar quaisquer outras situações que sejam delicadas a tal ponto. Presume-se que o servo de Deus, portador do Espírito Santo de Deus, seja capaz, como eu já vi muitos exemplos de irmãos que são policiais, de até mesmo sob ameaça, não revidar com o uso de uma arma de fogo. Portanto, não utilizar uma arma de fogo para fins de defesa, apenas porque esta arma de fogo pode transformar um servo de Deus num monstro qualquer, não me parece uma argumentação com sustentação bíblica plausível. E digo mais, irmão, se um cristão ele tem consciência de que os cães ferozes do seu quintal podem matar um ladrão, eu pergunto, qual é a diferença dele ter uma arma de fogo, que ele, por exemplo, pode apenas disparar um tiro para cima para assustar? Será que ele vai ter mais controle sobre os cães do que sobre esta arma? Que cada irmão venha a tirar as suas conclusões e ter as suas escolhas daquilo que é melhor para o seu lar, sua família, sua segurança, sem que ninguém apenas diga que é errado. A Bíblia está repleta de passagens e até mesmo de longos contextos que sugerem a legitimidade do uso de armas para a defesa da própria integridade física e familiar. Alguns desses textos chegam a ser até mesmo emblemáticos. Eu posso citar aqui dois. Neemias 4:18, que diz: "E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava trombeta estava junto comigo." Jó 40:19 é um texto que me chama muita atenção. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez proveu da sua própria espada. Até mesmo, irmãos, a anatomia dos animais é eloquente a esse respeito. Ela mostra que toda criatura é provida pelo Criador da sua própria espada, como disse Jó. Isso significa que o direito de defesa é o mais sagrado e inviolável dos direitos. Todo crente tem direito de exercer a opção descrita lá em Esdras 8:22, mas ele deve fazê-lo por si mesmo. Ninguém tem o direito de usurpar o direito alheio. E eu quero finalizar afirmando que, como Esdras, eu sempre confiei minha segurança ao meu Senhor e Deus. Eu trabalhei itinerantemente muitas vezes em minha vida, tanto para o Senhor e sua obra, quanto secularmente para o sustento da minha família. Muitas delas em regiões inóspitas, mal afamadas, cercadas de perigos. Um sem número de vezes retornava dessas jornadas, chegando em casa pelas altas madrugadas, atravessando ruas desertas e proverbialmente perigosas. A mão do Senhor sempre me guardou. Sempre confiei que cairiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda e que eu jamais seria atingido. E assim sempre foi. Nunca temi o espanto noturno, nem seta que voa de dia. Aprendi que os que servissem como diáconos alcançariam para si uma grande confiança da fé que há em Cristo Jesus, como está lá em 1 Timóteo 3,13. Entretanto, meus irmãos, isso me foi dado por graça, razão pela qual nunca tive e não tenho armas de fogo. Contudo, esta não é uma análise que termina em mim, razão pela qual não me dou o direito de exigir a mesma postura dos outros. Assim, finalizo minha argumentação com 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Compreendo inteiramente a forma sincera e eloquente com que a grande maioria dos amados pastores e demais teólogos condenaram o porte de armas com o fim de defesa aqui no grupo. A minha expectativa é que haja a mesma postura para com aqueles que enxergam a questão de um outro panorama. Forte abraço, que o Senhor nos abençoe e que, de fato, a mão forte, poderosa e misericordiosa do Senhor seja a nossa grande e suficiente defesa nesse mundo mau e violento. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.